Olá, olá, tudo bem, pessoal? Nesses 7 minutinhos de experiência do cliente, vamos falar um pouquinho sobre como fazer um planejamento realmente eficaz para a gestão da experiência do cliente na empresa? Bom, então vamos lá. A grande questão é que fazer um planejamento realmente da experiência do cliente tem uma certa diferença de fazer o planejamento da gestão da experiência do cliente. Por quê? Experiência do cliente, a gente vai pensar muitas vezes no que ele vai sentir em algumas ações mais pontuais, e a gente já conversou em outros vídeos, em outros momentos, até mesmo se você é um rapper, né, já fez nosso curso, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, conhecer um pouquinho como que funciona a nossa metodologia, tá? Você já deve saber que gestão da experiência do cliente é diferente, é mais. Por quê? A gestão da experiência do cliente é como a gente vai conseguir fazer as diversas estratégias da empresa para estar alinhando o que a gente vai oferecer para que esse cliente realmente sinta, né, o que é necessário para ele receber a melhor experiência, ou seja, a melhor vivência dentro da empresa naquele momento. Então, o que é necessário realmente para a gente fazer o planejamento dessa gestão, ou seja, dessas estratégias que realmente vão conduzir o cliente para algum lugar? São 5 etapas. Essas 5 etapas são 5 pontos extremamente importantes, independente se a gente vai fazer um planejamento de experiência, independente se a gente vai fazer um planejamento estratégico, enfim, né? Planejamento, a base deles é muito parecida, muito similar, mas a gente tem que se atentar com algumas questões relacionadas a como realmente modelar estratégias para a gestão da experiência do cliente. Por quê? A primeira grande questão, o primeiro ponto é que a gente tem que ter um alinhamento. E o que é esse alinhamento? O alinhamento nada mais é do que a gente ter de ponta a ponta na empresa tudo o que ela vai estar fazendo, né, com um objetivo muito claro, né? Então é ter as diretrizes estratégicas da empresa muito alinhadas e direcionadas para o cliente. Ter a preocupação da empresa como cliente, como centro realmente daquela atmosfera, né, do que a empresa está oferecendo de fato para ele. Só que aí tem uma grande questão, que não é só ter as diretrizes estratégicas da empresa, que é a questão de missão, visão, valores, os objetivos do negócio direcionados para o cliente, tá? Isso é uma coisa fácil de fazer, né? Porque é uma redação, é uma forma de a gente estar declarando o que é a empresa. E a grande questão que a gente tem que levar em consideração, o grande que é que uma coisa é declarar, a outra coisa é fazer. E para a experiência do cliente, o cliente percebe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E para a gente passar essa verdade, a gente tem que ter muito realmente alinhado na essência do próprio negócio o que a gente quer passar para esse cliente. Nada mais é do que a gente realmente ter ali o negócio centrado em oferecer o melhor produto, oferecer o melhor serviço, solucionar a necessidade daquele cliente de uma forma em que ele realmente, uau, eu consegui vivenciar o que eu queria ou até a superar a expectativa que eu tinha em relação àquela compra, em relação àquela marca, que é isso que ele busca de fato. E para isso, a gente tem que lembrar que antes da gente pensar na empresa, antes da gente pensar na estrutura, a gente tem muito a questão ali do foco da alta gestão. Ou seja, foco da gerência, diretoria, presidência, que eles têm que conseguir transmitir no que eles fazem e no que eles buscam acima de tudo, esse foco no cliente. Que até eu brinco, né, com alguns rappers, tudo, que de um lado a gente tem o lucro e de outro lado a gente tem a oferta para o cliente para atender uma determinada necessidade. A partir do momento em que a gente foca só lucro, 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 a probabilidade da gente conseguir realmente fazer uma boa entrega e oferecer a melhor experiência é muito complicado, que ela fica de uma certa forma prejudicada, porque para atingir esse lucro pode ser que a gente não tenha um foco muito grande no cliente, a gente vai fazer algumas ações ali que a empresa pode colocar os pés pelas mãos, enfim, porque não é o foco dela o cliente. Então essa questão de para onde a empresa vai olhar, para onde eu vou olhar como empresa de fato, é essencial, né, para a gente dar o pontapé inicial para um projeto de experiência. Não adianta falar em cultura centrada no cliente se a gente não tem a alta gerência nessa perspectiva, se a gente não tem as diretrizes do negócio nessa perspectiva, tá? Porque a cultura nada mais é do que uma forma de agrupar as pessoas através de comportamentos, através de valores que são passados por essa alta gestão, né? Se a gente constrói uma cultura, é como se tivesse maquiado. Então, assim,
ter uma cultura centrada no cliente, ter um direcionamento, né, baseado na melhor experiência para o cliente, ou a empresa é assim, ou a empresa não vai conseguir ser assim. Não adianta forçar. Talvez ela consiga mudar a mentalidade dela aos poucos, mas mudar da água pro vinho eu não posso falar para vocês que milagre acontece, porque não é bem assim. Tá? O segundo ponto é que a gente tem que entender em projetos de gestão da experiência do cliente que, acima de fazer a experiência do cliente, a gente tem que entender a expectativa, porque o cliente ele é muito baseado no que ele quer, no que ele espera, no que ele já viu, na expectativa que ele tem. E ele só vai conseguir entender, processar a experiência, vivenciar bons momentos a partir do momento em que ele está assimilando e está realmente atendendo a expectativa que ele já tinha. E se eu não conhecer essa expectativa, eu não sei em que rumo que eu estou apontando realmente o meu projeto. Então, o segundo ponto é saber a expectativa desse cliente, saber como ele se comporta, saber o que ele espera, como ele realmente compra, antes de fazer qualquer coisa. Depois, o terceiro ponto, chave, muito importante, é a gente entender o que a empresa faz para esse cliente em todo o processo de compra. Né? Aí até eu recomendo a auditoria RepTrack, que é a forma da gente conseguir realmente analisar tudo que a empresa faz, tudo que a empresa está propondo para esse cliente, para ver o alinhamento dessas estratégias, para ver os pontos de melhoria, para ver as oportunidades realmente desse negócio, antes da gente pensar em fazer qualquer coisa, tá? Porque fazer por tentativa e erro, pode ser um erro muito grande, né? E custa tempo e dinheiro para a empresa essas questões de vou fazer um projeto assim, vou fazer um projeto assado, sem ter muita informação da própria empresa. Então, aí uma auditoria traz o diagnóstico realmente para mostrar para onde a empresa tem que apontar. Quarto ponto é a gente conhecer outros dois grandes parceiros aliados realmente para criar a experiência do cliente, que são os concorrentes e os fornecedores. Por quê? Os concorrentes não é só questão de, nossa, eu tenho que estar perto deles? Sim, tem que estar perto para trocar informações, para saber o que eles estão fazendo, principalmente porque o cliente ele olha para o seu concorrente para ele conseguir se balizar, para saber se você é melhor, se é pior e até mesmo para saber aonde que ele vai comprar. Então, se vocês não tiverem antenados de fato no que o concorrente está ofertando, vai ser difícil fazer um projeto de experiência. E os fornecedores são essenciais porque se a gente não tiver uma boa qualidade no fornecimento, né, de matéria-prima para o nosso produto, de insumos, parceiros para ofertar os serviços de uma forma que realmente seja adequada a oferecer a melhor experiência, a gente não consegue chegar lá sozinho. Então, ver a questão de qualidade desses fornecedores, selecionar parceiros adequados é essencial para o sucesso do negócio. E o último ponto para o projeto de experiência é conseguir realmente pensar em todo o processo de compra desse cliente, em toda a jornada e não só em canais de atendimento. Então, por isso que eu até recomendo o ciclo da experiência do cliente da RepTrack, que é a base da nossa metodologia para pensar, né, em todo o processo de comunicação e branding focado na experiência, depois toda a parte do momento da compra, desde a questão, né, de um e-commerce, de um ponto de vendas, da adequação de produtos, serviços, atendimento de fato, depois o processo pós-compra, né, que é o momento realmente da gente ver estratégias de fidelização, pós-venda, benefícios e recompensas para aqueles clientes que realmente eles merecem mais, para prestigiar e para realmente ter um programa de fidelização robusto na empresa. Então, é pensar em todo esse processo para a gente conseguir realmente ofertar a melhor experiência. Então, vocês perceberam que fazer um projeto de experiência não é só pensar em atendimento, não é só pensar em relacionamento com o cliente e muito menos pensar só em avaliar satisfação, ok? Então, fico por aqui, aproveita as dicas, consulta mais informações ou no blog da Estratégia Descomplicada ou na metodologia RepTrack, reptrack.app e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!